Amém? Aleluia. Achei que você não estava aqui. Glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus, diga amém. Você sabe, a cada domingo, eu particularmente gosto muito de enfatizar isso, sobre a necessidade de você estar feliz. Feliz com Jesus. Feliz com quem? Com Jesus. Você sabe, muitos de nós somos, muitas vezes, condicionados a ter alegria de acordo com as circunstâncias. Então, se tudo na sua vida está bem, se tudo na sua vida está correndo de forma saudável, equilibrada, nós nos alegramos. Mas, se muitas vezes as circunstâncias são desfavoráveis, muitas vezes nós não conseguimos nos alegrar. E sabe, a palavra do Senhor, ela sempre vai nos dizer, irmãos, alegrai-vos no... Outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Filipenses capítulo 4. E quando você vai ver o apóstolo falando ali sobre alegria, você vai ver que ele vai dizer claramente para nós que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Nós precisamos aprender a nos alegrar no Senhor. Sabe, nunca condicione a sua alegria às circunstâncias, mas condicione a sua alegria ao Deus que você serve. Eu gosto daquele texto de Abacuque, capítulo 3, porque ele diz, mesmo que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, não haja gados nos currais, todavia eu me alegrarei aonde, irmãos? No Deus da minha salvação. Sempre nos alegramos nele. Lá em Neemias também, capítulo 8, verso 10, o profeta vai dizer, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se alegre em Deus. E você sabe, isso é fácil de você perceber. Já viu quando tudo está bem na sua vida? A sua conta bancária está derramando dinheiro, aleluia. Não tem problema nenhum em casa. Seu marido, um anjo. Sua esposa, algo sobrenatural. Seus filhos, meu Deus. Sua empresa, seus negócios, tudo prosperando. Aí seu marido chega em casa, talvez no final do dia, e aí, quando ele chega, ele fala para você, oi meu amor, como é que você está, minha linda? Aleluia. É porque está tudo bem. Aí ele fala, você não quer passear? Ir numa churrascaria? Numa pizzaria? Você não gostaria de ir no shopping? O cartão está liberado para você gastar o que quiser. Pensa que maravilha. A esposa fala para o marido, oh meu amor, aleluia, você é demais. E aí, não vou dizer mais coisa, mas você sabe aquela coisa maravilhosa. Mas por quê? Porque você está feliz, porque tudo vai bem. E agora quando tudo vai mal? Você consegue chegar em casa e dizer, meu amor, aleluia. Não tem cartão, mas tem eu, minha amada. Sabe o que nós conseguimos fazer? Porque nós muitas vezes condicionamos o nosso humor, as nossas atitudes, nas nossas circunstâncias. Não faça isso. A nossa alegria é o Senhor. Se tiver o que comer, estamos felizes. Se não tiver, estamos felizes também. Se tiver o que vestir, aleluia. Se não tiver, também aleluia. Se tiver que ir a pé, vamos a pé. Se tiver carro, vamos de carro. Se tiver que ir de ônibus, vamos de ônibus. Se tiver bicicleta, vamos de bicicleta. Não importa, porque a nossa alegria está no Senhor. Sabe, irmãos, nunca permita que as circunstâncias roubem a sua alegria. Você pode ter certeza no seu coração. Deus está trabalhando a seu favor. Quantos crentes, digam aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pega a sua Bíblia. Aleluia. Hoje nós estamos terminando nossos 21 dias de jejum e oração. Quantos jejuaram os 21 dias? Diga aleluia. Não, nem vou pedir para você levantar a mão. Me perdoe. Não levante a mão, não precisa. Talvez eu vou expor sua vida. Não é isso que eu quero. Mas você sabe que foram dias muito preciosos, muito poderosos. Eu me sinto assim muito renovado em algumas coisas na minha vida, muito importantes. E você sabe que como nós falamos aqui, o jejum é algo extremamente importante na nossa vida. E essa semana nós tivemos uma experiência tão interessante.
Minha esposa, quinta-feira nós estávamos numa reunião da diretoria do MLP, do Conselho de Bispos, e nós estávamos jejuando o dia inteiro. E aí no momento lá ela recebeu uma ligação de uma pessoa, acho que é de fora do Brasil, né? De fora do Brasil. E é uma pastora, uma irmã, e ela então falou com a Cristiane: olha, eu não sei o que está acontecendo aí, mas eu só sei que... Falou outras coisas, eu só estou resumindo, mas ela falou: eu só quero dizer para vocês que vocês devem tirar 3 dias de jejum e oração. E não é para pedir nada, porque Deus já liberou do céu tudo aquilo que vocês estão clamando. E aí foi interessante porque era na quinta, então faltava sexta, sábado e domingo para terminar o jejum. E nós então decidimos nos 3 últimos dias do jejum, até enviamos uma mensagem, não sei se chegou até você, deveria ter chegado através dos líderes. Nós enviamos uma mensagem dizendo que os 3 últimos dias do jejum era só para você agradecer, porque o seu milagre já chegou. Os irmãos não estão crendo muito, mas tudo bem, eu estou crendo. Se você não crê para você, eu creio para mim. Mas eu creio, em nome de Jesus, que aquilo que você orou nesse tempo dos 21 dias de jejum, eu creio que o Senhor já liberou do céu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas necessidades, porque eu creio que orações não são em vão, mas orações são sementes que nós estamos plantando no reino do Espírito. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 8, a palavra do Senhor diz assim, que as nossas orações, elas sobem ao trono de Deus como vozes, relâmpagos e trovões. Como é que sobe? Sobe como vozes, relâmpagos e trovões. E a Bíblia diz que quando as nossas orações chegam lá, elas é colocada num cálice. E a palavra do Senhor diz, no livro também de Apocalipse, capítulo 8, verso 5, que Deus então coloca um óleo de unção nas nossas orações. Deus coloca um óleo de unção nas nossas orações. E a Bíblia fala que Deus devolve as nossas orações para a terra. E quando Ele devolve, devolve como vozes, relâmpagos, trovões e terremotos. E você sabe por que terremotos? Porque terremoto fala de abalar muitas vezes as estruturas que estão resistindo à sua vida. Eu creio no nome de Jesus, sabe? Se existem muralhas que estão resistindo à sua vida, elas vão cair no nome de Jesus. Porque Deus já devolveu suas orações para a terra e vai operar milagres na sua vida nesse tempo, no nome de Jesus. Quantos creem, diga aleluia. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero pedir muito perdão para os irmãos. Esse telão não está funcionando. Deus vai nos abençoar e a gente vai ter um telão de LED no nome de Jesus. Mas Deus vai usar você, diga, Deus vai me usar. Deus vai usar você. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, um milagre vai acontecer. Porque eu, de verdade, irmãos, eu como pastor me sinto tão envergonhado, eu fico chateado. Quando você chega aqui, não tem a letra para você cantar. E você quer cantar o cântico, não tem como cantar porque não tem a letra. Vai ler um versículo, não tem como ler, porque aqui, e você muitas vezes só lê a Bíblia aqui na igreja, não, brincadeira, você lê em todo lugar, mas aí nem aqui tem como ler, porque não está funcionando, mas vai funcionar nesses dias no nome de Jesus. Deus vai nos abençoar, as portas vão se abrir, e nós vamos conseguir no nome de Jesus. Não é tão barato, mas vai dar certo. Quantos creem comigo, diga aleluia. Quantos querem comigo, diga amém. Aleluia, isso é bom. Glória a Deus. Hebreus capítulo 14, carta aos Hebreus, capítulo 14, epístola, capítulo 4, a palavra do Senhor diz, quantos acharam? Diga amém. A palavra do Senhor diz, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus. Um grande o que, irmãos? Sumo sacerdote. Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Para um pouquinho aqui. Olha, observa o que o escritor de Hebreus está dizendo. Ele está dizendo, olha, que nós temos um sumo sacerdote que adentrou no céu. O
O Senhor Jesus, Ele está sentado num trono de glória. Ele entrou no céu com o corpo glorificado, depois da sua morte e ressurreição. E aí o escritor vai dizer: apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Se apegue com firmeza à fé. Não seja aquela postura frágil, mole, né, assim, duvidosa. Não. Apeguemo-nos à fé com toda firmeza. Verso 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Diga assim: o Senhor Jesus, Ele se compadece das minhas fraquezas. Porque você sabe, irmãos, existem áreas na minha e na sua vida que talvez ainda você não é totalmente firme. Talvez você ainda falha, dá uma titubeada, talvez você ainda não conseguiu vencer algumas coisas na sua vida, mas a palavra do Senhor vai dizer claramente que o Senhor Jesus, Ele se compadece das nossas fraquezas. Sabe, muitas vezes, quando nós erramos ou falhamos em qualquer área da nossa vida, o que vem imediatamente é uma condenação, uma acusação do diabo, dizendo para você: ah, mas você não muda de vida mesmo. Você sabe, isso acontece muito entre nós, né? Pessoas. Quando você muitas vezes casado, tem seus amigos, discípulos, irmãos, e aí muitas vezes alguém fala para você que vai mudar de vida, mas não muda de vida, continua lá com os mesmos comportamentos. O que é que muitas vezes você fala para ele? Você não muda mesmo, né? Eu te falei. Mas a Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele se compadece das nossas fraquezas. Mas sim, alguém que como nós, como que, irmãos? Como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então presta atenção. A Bíblia diz que o Senhor Jesus passou por todo tipo de tentação. Talvez a gente pense assim: ah, mas algumas ele não passou. Não, eu acredito na palavra de Deus. Quantos que acreditam na Bíblia, diga amém. A Bíblia diz que ele passou por todo tipo de tentação, mas ele, irmãos, não pecou. Mas você sabe por que Jesus passou por todo tipo de tentação? Para que ele pudesse nos entender. Para que ele pudesse te entender. Você sabe, hoje quando você passa por algumas tentações e talvez erram, o Senhor Jesus, Ele não tem o sentimento de te condenar, de te acusar. Não é. Na verdade, a palavra de Deus é: eu te entendo. E tem mudança, tem transformação para você. Porque eu venci, você vai vencer também. Porque o mesmo poder que operou sobre a ressurreição de Jesus é o mesmo poder que opera na sua vida também. E é o mesmo poder que te dá força para você andar em vitória no nome de Jesus. Então, quando você talvez passar por alguma tentação, saiba de uma coisa: Jesus passou primeiro. E se Ele venceu, você também pode vencer. É o próprio Senhor Jesus que diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Quantos vão vencer aqui? Diga aleluia. Alguém pode dizer assim: ah, mas tem uma tentação que Jesus não passou. Tem um problema que Jesus não enfrentou. Aí a gente perguntar: qual? Aí talvez poderia dizer: o casamento. Ele não casou. Então ele não sabe o que é ser casado. Não. Na verdade, ele está noivo da sua igreja. E ele sabe o que é enfrentar uma noiva bagunçada em alguns momentos. Ele sabe o que é enfrentar uma noiva muitas vezes desobediente. Ele sabe o que é enfrentar muitas vezes uma noiva que não corresponde. Mas mesmo assim, o Senhor te ama com amor incondicional. Quantos casados nós temos aqui? Diga aleluia. Só homens casados nós temos aqui? Diga aleluia. Vou dizer para você: ame a sua esposa de forma incondicional. Ela não é perfeita, mas ame-a como Jesus amou a sua igreja. Verso 16. Assim aproximemo-nos do trono da graça, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade.
Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós oramos e pedimos que o Espírito do Senhor possa falar conosco neste lugar. Te peço, Deus, que a palavra do Senhor, que é transformadora, possa, ó Deus, vir de encontro ao nosso coração. E que se nós, nesta noite, precisamos de força, graça, misericórdia, que o Senhor possa derramar sobre nós essa graça, ó Deus, sobrenatural, que não é explicável, para que nós possamos continuar avançando em tudo que o Senhor tem para nós, em o nome de Jesus, e todos dizem amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu queria fazer uma pergunta para vocês antes de começar a compartilhar a palavra. Quantos, não precisa levantar a mão, mas quantos aqui, em algum momento da sua vida, você já pensou em desistir? Quantos aqui, em algum momento da sua vida, você falou, não dá mais, chega, cansei, já estou angustiado, já estou agoniado com essa situação, isso não muda, eu oro por isso, eu jejuo por isso, eu pago um preço por isso, eu busco a Deus por isso, e isso não muda. Quantos talvez, por causa de um casamento que parece que não tem solução, quantos talvez um sonho que parece impossível, um ministério que não avança, um filho que está longe de Deus, quantos talvez um vício que tentou vencer várias vezes e você não consegue vencer, ou simplesmente porque talvez a vida muitas vezes está pesada demais. Quantos de nós muitas vezes, quando enfrentamos algumas circunstâncias e nós até talvez fazemos tudo que o nosso líder, nosso pastor, talvez nos orienta a fazer, orar, jejuar, buscar a Deus, crer no Senhor, crer na palavra, e a gente faz tudo direitinho. E parece que as coisas não mudam. Parece que as coisas permanecem do mesmo jeito. E muitas vezes o que vem é um sentimento de desistência. E talvez a gente possa até dizer, não quero mais, desisto. Eu já queria tanto que isso ia mudar, eu já busquei tanto a Deus para isso ser transformado, e nada muda. Mas você sabe, muitas vezes, irmãos, Deus, Ele só quer nos ensinar a ter uma vida de muito maior confiança, de muito maior dependência, de muito maior obediência, mesmo que muitas vezes eu e você pensemos em desistir em algum momento da nossa vida. E não tem nada de errado. A gente pensa que talvez pensar em desistir é uma coisa muito negativa. Não é. Você é ser humano. Você é gente. Mas nós precisamos entender que quando nós pensamos em desistir, como nós acabamos de ler no livro de Hebreus, a palavra está dizendo, o sumo sacerdote, ele é aquele que te concede graça e misericórdia para você não desistir. Ele é aquele que te fortalece para você não desistir. Ele é aquele que renova as suas forças para você não retroceder, mas continuar indo além. Mesmo que em alguns momentos isso parece ser tão difícil. Mesmo que em alguns momentos pareça que a vitória está tão longe. Mesmo que em alguns momentos tudo que você vê não gera expectativa no seu coração. Parece que as portas estão fechadas. Parece que o que você ouve é só palavra negativa. Parece que o que os seus olhos veem é só coisas que não inspiram você a continuar. Mas eu te digo uma coisa nessa noite, no nome de Jesus. O seu Redentor, Ele vive. E porque Ele vive, você pode crer no amanhã. Deus pode fazer novas todas as coisas. Eu quero hoje compartilhar um texto em cima dessa palavra que nós estamos aqui iniciando, essa introdução. Eu quero compartilhar um texto que vai te mostrar isso claramente. Lá em 2 Reis, capítulo 6 e 7. 2 Reis, capítulos 6 e 7. Nós vamos ler algumas partes aqui desse livro, 2 Reis, capítulo 6 e 7. Eu vou te contar um pouco a história. A palavra do Senhor fala que havia um rei da Síria. E esse rei da Síria, ele resolve levantar guerra contra Israel. E quando ele levanta guerra contra Israel, depois você pode ler, está no capítulo 6, aí, toda essa história que eu estou te contando aqui como introdução. Quando ele levanta guerra contra Israel, Eliseu era um homem
que ele ouvia muito de Deus. Eliseu era um grande profeta, um grande homem de Deus. E então, quando o rei da Síria, ele tramava fazer a guerra contra Israel, a Bíblia diz que Eliseu ficava sabendo antes, avisava o rei de Israel, e então, quando o rei da Síria ia fazer guerra, a Bíblia diz que a guerra ele não vencia, ele era derrotado. Porque, na verdade, de alguma forma, Deus falava com Eliseu e Eliseu falava com Israel. Aí, num dia, esse rei da Síria, ele fala o seguinte: tem alguém infiltrado no nosso exército. Está na Bíblia, depois você pode ler, tá bom? Só por causa do nosso tempo. Ele fala, tem alguém infiltrado no nosso exército. Alguém está contando tudo o que eu falo, que a gente organiza aqui para atacar Israel. Alguém está contando para eles e eles se posicionam antes de nós atacarmos. Aí tem um homem lá no exército da Síria que diz, não, meu senhor, não há nada disso. Na verdade é que lá do outro lado existe um homem de Deus chamado Eliseu. E até o que o Senhor fala na sua recâmara, ele sabe. Olha que coisa poderosa. Porque Deus falava com Eliseu. E então Eliseu vai e fala com o rei de Israel. E quando Eliseu fala com o rei de Israel, então Israel se prepara e o Senhor não vence a guerra. Aí ele diz o seguinte, hoje nós vamos pegar esse Eliseu. Aí então ele prepara uma parte do seu exército, cerca o lugar onde Eliseu está, e quando o moço de Eliseu acorda pela manhã e abre os olhos, a Bíblia diz que ele vê um grande exército cercando o local onde Eliseu está. E aí ele fala assim, ele acorda Eliseu, né? Eliseu também havia acordado ali, ele fala, ó meu Senhor, o que será de nós? Estamos cercados. Aí Eliseu fala para ele, não se preocupe. Lembra qual é a expressão que Eliseu usa? Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão do outro lado. E aí a palavra do Senhor fala que Eliseu ora. Eliseu faz uma oração. Lembra qual é a oração? Quantos já leram isso na Bíblia aqui? Amém, alguns já leram, glória a Deus. A Bíblia fala que Eliseu faz uma oração. E qual é a oração de Eliseu? Os irmãos lembram? Senhor, abra os olhos do meu servo para que ele veja. E depois ele faz uma segunda oração. E ele faz o quê? Ofusca a visão do exército do inimigo para que eles não enxerguem direito. Aí a Bíblia diz que então Eliseu vai lá, pega todo aquele exército, eles não estão enxergando direito, poderia ter acabado com eles, mas Eliseu então leva esse exército cativo. Eliseu vai dizendo, olha, eu vou andando e vocês vão andando atrás de mim. E eles foram andando atrás de Eliseu, mas a visão deles estava turva, eles não conseguiam enxergar claramente. E quando eles chegam dentro da cidade de Samaria, Eliseu ora de novo, dizendo que agora os olhos de vocês se abram. E quando eles abrem os olhos, eles estão no meio do inimigo. E aí o rei de Israel fala, quer que eu mate-os? Ele fala, não, você vai dar pão e água para eles. E aí o rei fez um banquete, deu comida para eles e devolveu eles de volta para a sua cidade. Passado um tempo, esse rei ficou muito indignado. Ele deu um tempinho, mas ficou muito indignado. E ele falou, eu vou acabar com aquela cidade. E então ele vai e cerca toda a cidade. E naquela época, as cidades eram fortificadas, as cidades eram cercadas. E como as cidades eram cercadas, todo provimento daquela cidade vinha do lado de fora da cidade. Então, a comida, a água, vinha do lado de fora. Naquela época, não me lembro agora, só tinha uma cidade que tinha provisão de alimento e água dentro da cidade. Mas as outras cidades, a provisão vinha do lado de fora. E então, como eles estavam cercados, não havia possibilidade deles saírem para comer, buscar água. E eles então agora estavam presos. E aí a Bíblia diz, depois você pode ler também, está aqui no versículo 26 do capítulo 6, vamos ler. A Bíblia diz assim, algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. E o cerco durou tanto
e causou tamanha fome, presta atenção nisso, irmãos, tamanha fome, que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. A fome era tanto que eles queriam comer esterco de pombo. Mas você sabe, a coisa ficou tão pior, que a Bíblia diz assim no verso 26, um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele, socorro, majestade. O rei respondeu, se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira, ou vinho no tanque de pressar uvas? Contudo, ele perguntou, qual é o seu problema? Presta atenção, irmãos, a fome aumentou tanto que presta atenção o que vai acontecer. Ela respondeu, essa mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela, para que era a vez dela de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Olha a fome. Começou uma questão de canibalismo, de comer o próprio filho. Tamanha era a fome. Mas por quê? Presta atenção, a cidade estava cercada. Não tinha como fazer nada. E aí a Bíblia diz que nesse momento o rei fica indignado. E manda uma mensagem para Eliseu. E aí no capítulo 7, depois você pode ler o restante do texto, no capítulo 7, a Bíblia diz assim, Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, diga amanhã, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, serão vendidas por 1 peça de prata, só uma. E aí a Bíblia diz assim, o oficial em cujo braço o rei estava apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu, você o verá com os próprios olhos, mas você não comerá coisa alguma. Presta atenção, eu quero compartilhar com você hoje 4 princípios, que quando você pensar em desistir, você vai olhar para isso e dizer, não vou desistir. Quando você pensar, vou retroceder, você vai dizer, não vou retroceder. A palavra do Senhor fala que havia um tempo de muita fome, escassez, um sentimento de derrota pelas pessoas, a cidade estava cercada. E você sabe que muitas vezes nós também, irmãos, vivemos momentos muito difíceis. Por isso que eu falo para você que muitas vezes quando você pensa em desistir, o Senhor te entende, ainda que essa não seja a vontade de Deus para nós. Mas quando você pensa em desistir, o Senhor te entende. E na verdade o Espírito Santo fala com você, você não vai desistir. Mas primeira coisa, quando você tiver vontade de desistir, você vai entender que a vontade de desistir é porque muitas vezes a sua perspectiva de vida é limitada. A sua perspectiva é limitada. A palavra do Senhor diz, no verso 1, amanhã, essas horas, na porta de Samaria, uma medida de farinha será vendida por 1 ciclo. Agora, presta atenção. Por que eles não criam? Porque, na verdade, havia uma visão limitada. O que eles enxergavam? Eles só enxergavam 3 coisas. Eles enxergavam a fome, o cerco e a morte. Eles não conseguiam enxergar uma saída. Eles não conseguiam enxergar uma provisão, uma resposta, uma mudança, uma transformação. Eles não conseguiam enxergar. E como eles não conseguiam enxergar, quando o profeta Eliseu fala o que vai acontecer, eles não creem. E por que eles não creem? Porque a visão, a perspectiva deles era limitada. E você sabe, quantas vezes, irmãos, quantas vezes
Deus traz uma palavra de Deus ao nosso coração e nós duvidamos. Quantas vezes o Senhor está mostrando para você que haverá um tempo e amanhã Deus fará coisas novas na sua vida. Amanhã Deus abrirá portas. Amanhã Deus transformará realidades. Amanhã Deus trará provisão. Amanhã Deus operará milagres. Amanhã Deus fará o sobrenatural. Amanhã Deus trará uma resposta. Amanhã Deus fará o impossível. Mas muitas vezes nós não conseguimos crer. E por que não conseguimos crer? Porque os nossos olhos, eles só estão nas circunstâncias. É quando muitas vezes você só olha o problema. É quando muitas vezes você só olha aquilo que falam para você, o diagnóstico que te dão. Mas nós precisamos aprender a tirar os olhos das circunstâncias. O apóstolo Paulo fala que nós não devemos andar por aquilo que nós estamos vendo, mas nós devemos andar pela fé. É quando muitas vezes, talvez você está orando muito por um filho, por uma filha, por um casamento, por uma empresa, por um trabalho, pela faculdade, por um relacionamento, por um casamento. E aí talvez você já orou muito. Talvez você já fez até campanhas de oração. Talvez você já até subiu montes buscando o Senhor. E as coisas não mudam, permanecem do mesmo jeito. Talvez você paga um preço, busca a Deus por uma cura. E aí vai lá fazer os exames. O diagnóstico é o mesmo. Nada muda, continua. A curva, ao invés de melhorar, piora. E aí muitas vezes, porque nós estamos muito mais olhando para as circunstâncias, nós não conseguimos crer que amanhã Deus pode fazer coisas novas. Mas a palavra de Deus para nós é: amanhã Deus fará coisas novas. A palavra de Deus para nós, irmãos, é que Ele pode fazer amanhã, mesmo que exista um ambiente completamente desfavorável. Eu quero te dizer, a lógica humana diz para você: acabou, mas Deus está dizendo: a história ainda não terminou. A história ainda não terminou. O que os seus olhos enxergam parece que é o fim. Não tem mais saída. Não tem mais solução. É impossível haver uma mudança. Está tudo travado, tudo fechado. Parece que o inferno se levantou contra mim. Eu não vejo nenhuma possibilidade de saída. Era assim que eles estavam. Eles só conseguiam ver a fome. Eles só conseguiam ver todo aquele exército cercando Israel, Samaria. Eles só conseguiam ver, na verdade, a morte, porque a fome era tamanha, porque as crianças já estavam sendo mortas para o alimento do povo. Eles só conseguiam ver uma catástrofe. Eu não sei o que você consegue ver hoje, mas eu quero te desafiar hoje, no nome de Jesus, a ver que amanhã Deus fará coisas novas na sua vida. Amanhã portas serão abertas, amanhã milagres vão se estabelecer na sua vida, amanhã direções virá, amanhã provisão virá, amanhã a salvação virá, amanhã a resposta de Deus virá, amanhã uma porta vai se abrir, porque agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você sabe, eu fico imaginando que quando Eliseu talvez estava trazendo essa palavra, Eliseu estava trazendo essa palavra com tanta confiança, porque Eliseu sabia, o Deus que agiu no passado é o Deus que vai agir agora também. O Deus que transformou no passado é o Deus que vai transformar agora também. O Deus que arrancou a escassez é o Deus que vai arrancar a escassez agora também. O Deus que pôs exércitos em fuga é o Deus que vai colocar esse exército para fora no nome de Jesus. Talvez eu imagine que Eliseu tivesse muito convicto de algumas palavras muito claras a respeito do próprio Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 20, que ele fala a respeito de Deus guerrear as nossas guerras. Talvez ele estava muito convicto daquele texto que cai 1.000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda, você não será atingido. Ele tinha muita convicção. E por isso Eliseu dizia: nós não vamos desistir. Ainda que todo o contexto diga não, a história ainda não terminou. Sabe, querido, sua visão tem permitido visualizar o quê? A sua visão tem conseguido visualizar o quê? O que você enxerga? O que você vê? Eu quero te dizer hoje que o que é impossível aos homens é possível a Deus. Talvez para o homem é impossível, mas para Deus não há impossíveis. Hoje eu estava conversando com esse irmão aqui que o pastor Jonathan estava falando a respeito desse milagre na vida dele, e ele estava me dizendo: bispo, olha,
não é só essa quantidade que ele disse aí, não. Deus me abençoou 180 vezes mais o que eu semeei. Irmãos, eu vou te contar, é um milagrão. Eu quero esse milagre na minha vida, no nome de Jesus. Mas sabe, você precisa olhar com os olhos da fé. Semana passada, ou retrasada, a gente estava ouvindo aqui a nossa irmã Tânia contando o milagre dela. A despeito de um milagre tão sobrenatural, de uma enfermidade que, humanamente falando, não tinha cura. Que a médica disse para ela, olha, isso não cura, não adianta, é um tratamento. Pois é, mas o que é impossível à medicina, o que é impossível aos economistas, o que é impossível a uma estrutura financeira que você está vivendo, o que é impossível a uma estrutura familiar, emocional, sentimental, o que é impossível a uma estrutura de definição de futuro. Quantos jovens não sabem nada a respeito do seu futuro, tem tanto medo, tanta dúvida, tanta incerteza. Eu quero te dizer, amanhã Deus fará coisas novas. Quantos creem, diga aleluia. Olha para quem está do seu lado, diga amanhã Deus fará coisas novas na sua vida. Sabe, nós precisamos crer. Segundo, esse texto vai nos dizer claramente, irmãos, que muitas vezes temos vontade de desistir, porque nem sempre o progresso é sempre visível. Muitas vezes você não está vendo o que está acontecendo. A palavra do Senhor diz assim no verso 6 de 2 Reis: o Senhor fez o exército sírio ouvir ruídos de carros, cavalos e de grande exército. Olha que coisa, presta atenção. A cidade estava cercada. Havia o exército dos sírios que havia cercado a cidade. Eles estavam prontos para adentrar aquela cidade e destruí-la. À noite. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor, quem, irmãos? O Senhor fez eles ouvirem um grande exército, com ruídos, carros e cavalos. Só que presta atenção, não tinha exército. Não tinha exército. Não tinha nenhum. E aí os sírios pensaram o seguinte: não, o rei de Israel se juntou com outros reis e eles estão vindo contra nós. Não, mas não tinha exército. Não tinha exército visível, humano, mas tinha um exército do céu trabalhando a favor do seu povo. Sabe, eu quero te dizer nessa noite, no nome de Jesus, que enquanto muitas vezes você está em desespero, enquanto muitas vezes você está achando que nada vai mudar, enquanto você está achando que não tem nenhum sinal de melhora, enquanto você está achando que não tem mais esperança, eu quero te dizer, nesta mesma noite, Deus pode fazer algo invisível, que ninguém está vendo, mas Ele está fazendo. A Bíblia diz que enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando a seu favor. Aos seus amados Ele dá enquanto eles dormem. E você sabe, Deus fez isso. E aí o exército sírio pensou que era um grande exército que vinha contra eles. E aí a Bíblia diz que eles entraram em pânico e fugiram. E sem batalha, sem estratégia, sem intervenção humana, Deus deu vitória àquele povo. Sabe, eu quero te dizer que Deus sozinho pode te dar vitória no nome de Jesus. Muitas vezes Deus não precisa da sua ajuda, meu irmão. Deus não precisa da sua mão. Deus não precisa das suas fórmulas. Deus não precisa da sua capacidade humana de reverter situações. Não, sozinho, de noite, Deus deu solução. Enquanto estava todo mundo talvez desesperado, sem esperança, sem perspectiva, sem visão, sonhos morrendo, filhos morrendo, a fome, o desespero, a dor, a tristeza, a angústia, aquele sentimento de impossibilidade, talvez indo dormir com aquele aperto no coração, dizendo, o que será amanhã? E Deus já estava preparando lá no céu, amanhã vocês vão desfrutar de um manancial, amanhã vocês vão desfrutar da vitória, amanhã vocês vão desfrutar da minha intervenção, amanhã vocês vão desfrutar do meu poder, porque eu quero te dizer nessa noite, sozinho Deus te dará vitória. Ele te dará vitória. A Bíblia diz que enquanto o povo chorava dentro da cidade, Deus já estava trabalhando fora da cidade. Irmãos, eu não sei, eu acho que tem hora as pessoas leem algumas coisas na Bíblia, eu acho que eles não acreditam. E eu acho que eles ficam pensando que isso é uma história, né,
da vovozinha que contava para a netinha dormir. Não, irmãos, isso é realidade. À noite, quando todo mundo estava desesperado, Deus fez barulho de um grande exército se levantando. Sabe, muitas vezes você está pensando que não tem mais jeito. E aí, quando você pensa que não tem mais jeito, é que você quer desistir. Ah, eu não vou orar mais por isso. Estou cansada de orar por isso. Estou cansada de crer que isso vai mudar. Estou cansado de crer que Deus pode transformar alguma coisa na minha vida. Parece que essa porta não vai abrir. Parece que esse milagre não vai acontecer. Eu oro tanto para passar num concurso e não passo. Eu oro tanto para, talvez, fazer uma medicina, talvez fazer um curso, um mestrado. Eu oro tanto para isso e nada acontece. Eu não quero mais, não vou orar mais. Chega, desisto. Não, quero dizer uma coisa nessa noite, no nome de Jesus. O Senhor está trabalhando. Você não está vendo nada. Talvez no meu e no seu coração exista um desespero, a dor, a incerteza. Mas saiba que de noite o Senhor colocará os seus inimigos em fuga. E quando você acordar pela manhã, haverá milagres na sua vida. Quando você acordar pela manhã, haverá milagres na sua família. Quando você acordar pela manhã, portas vão estar abertas. Quando você acordar pela manhã, irmãos, algo que você jamais imaginou que poderia acontecer, porque a sentença era de morte. A sentença era de derrota. A sentença era de fracasso. Mas quando você acordar pela manhã, você vai ver o grande livramento que Deus trouxe no nome de Jesus. Deus vai trazer gente do norte, Deus vai trazer gente do sul, Deus vai trazer gente do leste, do oeste, para contactar você. Talvez você tenha uma empresa, você trabalha, né, ali na empresa, prestando serviço, e talvez não está tendo serviço, a maior dificuldade, e você já começa a entrar em desespero, pensa, meu Deus, o que eu vou fazer? O mês que vem tem isso, o outro mês tem aquilo, meu pai, o que eu vou fazer? Enquanto você dorme, Deus está trabalhando sozinho a seu favor. Somente creia, porque o seu Deus, Ele falou, e porque Ele falou, Ele é poderoso para mover sobre todas as coisas. Quantos creem, diga amém. Terceiro, para não desistir, irmãos, silencie as vozes erradas. Você sabe, tem dois tipos de vozes. Tem uma voz que ela é maligna, mas o diabo muitas vezes lança na nossa mente como se fosse a nossa voz, porque ele sempre coloca na primeira pessoa. E aí muitas vezes você está vivendo uma situação, e aí ele lança um dardo inflamável na sua mente. A palavra do Senhor fala, lá no livro de 2 Coríntios capítulo 4, que Satanás ele lança dardos inflamáveis na nossa mente. Ele lança mentiras na nossa mente. E muitas vezes você está diante de alguns contextos, e qual é o trabalho dele? Lançar um dardo. Não sei quando você brincaram daquele negócio de lançar dardo assim, lá no centro, né, do alvo ali. E esse miserável, ele sabe certinho lançar o dardo no lugar certo. E aí muitas vezes ele lança mentira. Não é uma verdade, mas tem uma aparência de verdade. É um sofisma, a Bíblia diz. E aquilo que ele lança, muitas vezes, parece muito com a verdade. E aí, muitas vezes, você toma aquilo. E aquela voz é que vai determinar as suas escolhas. Não ande pela voz que muitas vezes você tem recebido na sua mente, mas ande pela voz do Espírito no seu espírito. Ande pela palavra de Deus no seu coração. Não abra mão de nenhuma das promessas de Deus para a sua vida. Não abra mão de nenhuma das promessas que estão na Bíblia para a sua vida. Se Deus falou, Deus é poderoso para cumprir no nome de Jesus. Então a primeira voz ela é maligna. Segundo, há uma segunda voz, irmãos, escute. Muito cuidado com quem você conversa. Porque é muito ruim conversar com gente que não tem vitória aonde você está enfrentando uma batalha. É muito ruim conversar com quem tem derrotas aonde você está enfrentando uma luta. Quando você vai conversar com alguém, imagina, alguém que é infeliz no casamento. Vou te dar alguns exemplos. Alguém é infeliz no casamento. E aí você talvez está passando por algum problema no seu casamento, ou no seu relacionamento, no seu namoro, no seu noivado. E aí alguém é infeliz nessa área, né? Teve lá frustração, decepção, crises. Aí você vai conversar com essa pessoa, e talvez ela é até alguém separado, divorciado, e aí você resolve conversar com ela.
O que você acha que essa pessoa vai te dizer? Não, casamento é uma benção. Aleluia. Marido? Não, todo homem não é igual, existem maridos diferentes. Aquele crápula me traiu, bandido. E a pessoa acaba com o casamento. Mas por quê? Porque você conversou a respeito de uma coisa importante na sua vida com a pessoa errada. É quando você talvez é um empresário e Deus está dizendo para você, eu vou te abençoar, eu vou abrir portas, eu vou operar milagres. Mas aí você conversa com um empresário derrotado, fracassado, que não andou pelos caminhos do Senhor. Aí você vai conversar com ele, o que ele vai te dizer para você? Ter empresa é muito difícil. No Brasil, são muitos impostos. O governo pega tudo da gente. E pode ter o seu fundo de verdade. Mas você serve um Deus que é todo poderoso. Você serve um Deus que o diagnóstico da sua vida não é o diagnóstico do governo da terra. O diagnóstico da sua vida é um diagnóstico do governo do céu. Deus é dono do ouro e da prata. No céu não há crise. E Deus está pronto para te abençoar. Mas muitas vezes conversamos com pessoas erradas. Conversamos com jovens errados, com algumas jovens erradas. Sentamos para conversar com pessoas que muitas vezes não têm vitória na sua vida. E aí vai você conversar com essas pessoas. Não. Converse com quem está tendo vitória. Converse com quem está andando em vitória. Converse com quem está andando em santidade. Converse com quem está andando com uma vida consagrada a Jesus. Converse com alguém que está dentro dos princípios da palavra. Converse com alguém que está tendo fé para crer no sobrenatural de Deus. Converse com alguém que vai inspirar você, vai motivar você a ir mais longe. Você sabe, querido, conversar com pessoas que não têm a mesma mentalidade que a nossa, muitas vezes nos leva para o deserto. Lembra de Números capítulo 13, quando os espias, 12 espias voltaram de espiar a terra, e foi dar o relatório a Moisés. A Bíblia diz que eles eram 12. 2 tinham um relatório. Ei, vamos, subamos, certamente Deus nos entregará essa terra. Mas 10 tinham um relatório de derrota. E o que aconteceu, os irmãos lembram? Voltaram para o deserto, e ficaram no deserto 40 anos. Quantos de nós, porque muitas vezes temos aberto o nosso coração com pessoas erradas, temos compartilhado a respeito da nossa vida com pessoas erradas, muitas vezes, irmãos, isso te faz retroceder e viver no deserto. Deus não tem deserto para você, Deus tem um manancial, Deus tem terra prometida, Canaã é o seu destino, no nome do Senhor Jesus. Quantos creem, diga amém. Sabe, você precisa crer, Canaã é o seu destino. Então decida com quem você vai conversar. Sabe por quê, irmãos? Sempre que Deus libera uma promessa, uma voz de incredulidade aparece. A Bíblia diz, né, em 2 Reis 7:2, a Bíblia diz, mesmo, olha o que esse homem vai dizer, mesmo que Deus abrisse os céus, isso não aconteceria. Será que muitas vezes você não está conversando com gente que fala isso para você? Não é possível, não vai dar certo, desista. Deus está falando para você, tem uma promessa para você, tem uma palavra para o seu coração. O que você vive hoje é uma promessa há muitos anos atrás, que Deus já te deu. Irmãos, escuta, volte lá no dia da promessa. Volte lá no dia da promessa. O que Deus falou com você? Quando Ele te deu uma empresa, quando Ele te deu seu casamento, quando Ele te deu seus filhos. Talvez você orou tanto por filhos, e aí Deus te deu filhos, e talvez hoje seus filhos te dão tanto problema, e talvez você fale, esse menino dá muito problema. Não, volte lá no dia que Deus falou, vou te dar um filho, vou te dar uma filha, vou te dar uma geração incontável. Os seus filhos serão bênçãos sobre a terra, eles serão poderosos sobre a terra. Nenhuma das palavras de Deus cairão por terra, todas vão se cumprir, porque o nosso Deus, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Quantos creem? Diga aleluia. Sabe, irmãos, às vezes você tem que sair fora do contexto, para você poder ver coisas maiores na sua vida. A grande verdade, irmãos, que a batalha da perseverança não começa nas circunstâncias. A batalha da perseverança não começa nas circunstâncias, mas na verdade, ela começa na narrativa que domina a sua mente. Quanto mais você permitir a sua mente receber ataques e acreditar nesses ataques, mais você vai retroceder. Então pergunte para você hoje mesmo, pergunte para você, quais são as vozes que eu tenho escutado?
Quais são as vozes que eu tenho permitido entrar na minha mente? Muitas vezes, talvez você está ali dentro de uma sala de faculdade, fazendo faculdade, e talvez é difícil algumas coisas que você está enxergando, e a voz que está constantemente dizendo para você é dizer, você não vai ser capaz. Talvez você está diante de um grande desafio no trabalho, Deus está colocando você numa nova posição, e não é fácil mesmo, e a voz que muitas vezes você ouve hoje é, isso é difícil demais, mas começa a dizer, Deus vai se tornar todas as coisas fáceis para o louvor da tua glória. Aleluia! Quarto e último princípio, não desista até ter terminado. Eu acho tão maravilhoso, porque 2 Reis, capítulo 7, verso 4, a Bíblia diz, escuta essa história, quero encerrar dizendo dela para você. A palavra do Senhor diz que havia 4 leprosos. Esses 4 leprosos não podiam entrar na cidade, porque o leproso ele tinha que ficar fora da cidade. Então eles estavam fora da cidade. E aí um dia eles pensaram com eles mesmos. Olha o que eles pensaram. Estamos morrendo de fome. Aí eu fico imaginando os 4 conversando. Talvez o dedo já caindo, aquela coisa toda. Aí um fala assim, é verdade, vamos morrer de fome. Aí um outro vira e fala assim, mas tem uma solução. Aí o outro fala, que solução, rapaz? Olha como é que está a nossa vida. Pensa, leprosos. Aí um vira e fala o seguinte, rapaz, vamos lá entrar na cidade? Se a gente chegar lá e tiver comida, a gente come e não vai morrer de fome. Aí eles pensaram, aí ele falou, mas pode ser que a gente chegue lá e tenha comida. E a gente come, não morre de fome. Se não tiver comida, o povo nos mata porque invadimos a cidade. Mas nós vamos morrer mesmo, então vamos embora. E aí foram os 4 leprosos. Não desistiram. Estava à beira da morte. A Bíblia diz que quando eles chegaram aonde os sírios estavam rodeando a cidade, lembra o que aconteceu à noite? O que aconteceu à noite, irmãos? O ruído de um grande exército. E aí, o exército sírio fez o quê? Fugiu. Foi embora. E deixou tudo para trás. E quando esses 4 leprosos chegou lá, o que tinha, irmãos? As tendas estavam cheias de comida. Aleluia. Estava morrendo de fome, agora tem um banquete. Entraram nas tendas, comeram. Depois, lembra, eles não podiam voltar para a cidade. Eles pegaram a comida, levaram, esconderam lá onde eles estavam morando. E aí, de repente, um falou assim, não é certo o que a gente está fazendo. Aí os outros 3 falaram, como que não é certo? A gente estava morrendo de fome, agora a gente tem comida, esconde a comida aí, rapaz. Aí ele falou assim, não é certo, hoje é dia de boas novas. Só abrindo um parênteses aqui para você, você recebeu as boas novas do Evangelho, não guarde as boas novas só para você. Você precisa falar do Evangelho de Jesus para muita gente, porque se o Senhor te alcançou, Deus vai usar você para alcançar muitas outras pessoas. Se o Senhor deu pão para você, Deus vai usar você para dar pão para outros também. Então, aonde você estiver, proclame o Evangelho do Senhor Jesus. Leve pão para quem não tem pão. Feche parênteses. A Bíblia diz que os leprosos então falaram o seguinte, o que nós vamos fazer? Vamos lá na cidade. Fazer o quê? Vamos lá na cidade. E chegar lá, vamos dizer para eles, ei, os sírios fugiram, tem muita comida. Vocês não estão mais debaixo de um cerco. Vocês estão livres. E eles foram. Quando chegaram lá, deram a notícia. E quando deram a notícia, a cidade ficou alvoroçada, aquela coisa maravilhosa. Mas aí 5 homens, disseram para o rei, olha, talvez isso é uma artimanha maligna, é porque talvez eles querem colocar a gente para fora, para que os sírios entrem, nos dê 5 cavalos e nós vamos lá olhar se é verdade ou não. Aí eles foram. Quando chegaram lá, era verdade. Tinha comida disponível para todo mundo. Aí eles voltam na cidade e avisam. Ei, é verdade. Os sírios fugiram e tem comida em abundância. Eu quero te dizer, haverá provisão em abundância para a sua vida no nome de Jesus. Haverá provisão em abundância para a sua casa. Haverá provisão em abundância para cada área da sua vida, porque Deus é fiel. Quantos creem que Deus é fiel? Diga glória a Deus. A palavra do Senhor, então, irmãos, diz claramente que quando eles ouviram que era verdade,
A cidade então saiu desesperada pelo portão. E quem é que estava lá no portão, irmãos? Aquele servo que disse: nem que os céus se abrissem, isso poderia acontecer. A Bíblia diz que quando todo aquele povo foi passar, aquele homem ouviu o milagre, mas ele não desfrutou do milagre, porque ele não creu. E quando o povo foi passar, o que aconteceu? Os irmãos lembram desse texto, aqueles que já leram? O povo veio e pisoteou o rapaz, e ele morreu. E ele ouviu do milagre, mas não desfrutou do milagre, porque ele não creu. Sabe, hoje eu quero dizer para você, talvez, irmãos, muitas pessoas não desistem, porque, na verdade, ou elas desistem porque, na verdade, perderam a força, perderam a esperança. Muitas pessoas, outras vezes, elas desistem, não é porque não tem mais força, não é porque, na verdade, não tem mais disposição, mas é porque elas perderam a visão. Sabe, hoje eu quero dizer uma coisa para o seu coração. Não perca a visão a respeito do seu futuro. Não perca a visão a respeito do seu amanhã. Deus está fazendo coisas novas. Sabe, nós temos que perguntar, sabe, se você em algum momento já teve a experiência de desistir. Aquela sensação, não dá mais, não quero mais. Mas eu quero crer nessa noite no nome de Jesus. O Senhor renova as suas forças. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor, o Senhor renova as suas forças. Lá no livro de Hebreus, quero ler esse último texto com você. Hebreus capítulo 10, verso 35 ao verso 37. A palavra do Senhor diz assim: por isso, olha o que a palavra do Senhor diz. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Eu vou ler esse versículo de novo, quando terminar você vai falar amém. Porque você deveria ter falado amém. Olha o que a palavra de Deus diz. Por isso, não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Não abra mão. Continue confiando. Continue crendo. Ah, mas eu não estou vendo nada. A sua confiança será ricamente recompensada. Ricamente recompensada. Você vai ver o milagre acontecer. Porque a sua confiança vai transformar em recompensa na sua vida. Sabe, é verdade, irmãos, que muitas vezes a luta é árdua. É verdade que muitas vezes as circunstâncias são difíceis mesmo. É verdade que muitas vezes a gente pensa em desistir mesmo. Quantos de nós talvez já pensou em desistir do Brasil? Falar, eu morar nesse país, eu vou embora daqui. Quantos talvez já desistiram de um casamento? Eu casar, misericórdia, nunca, não quero saber de casamento não. Outros talvez disseram, eu ter filhos, quero ter filho nada não, que filho? Talvez um próprio ministério, eu ser pastor, quis ser pastor. E quando fala de você ser pastor, Deus me livre. Porque talvez alguém mostrou para você que ser o que Deus está te chamando para ser é muito difícil. Mas a palavra do Senhor diz, por isso, não abra mão da confiança que vocês têm. A confiança que você tem em Deus, ela será ricamente recompensada. A palavra do Senhor vai dizer, vocês precisam, verso 36, vocês precisam perseverar. Fazer o que, irmãos? Olha para o seu irmão e fala, perseverar. Perseverar. Sabe, se tem uma palavra de Deus para a sua vida, persevere. Se tem uma herança para você, persevere em oração. O escritor de Hebreus está dizendo, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Receba o que, irmãos? O que Ele prometeu. Quantos creem que Deus pode te abençoar aqui no nome de Jesus? Quantos creem que Deus pode trazer sobre a sua vida o que Ele te prometeu? Diga aleluia. Então persevere.
por favor, persevere. Está difícil, mas persevere. Talvez você está cansado, persevere. Talvez você está pensando em desistir, mas persevere. Talvez você já não aguenta mais, mas persevere. Continue orando. Continue crendo na palavra de Deus. Não abra mão do Deus que lá atrás um dia falou com você. Talvez lá atrás um dia Deus te deu um sonho. Deus te deu uma visão. Deus plantou um propósito no seu coração. Uma chama no seu espírito. Talvez você está decepcionado, frustrado com gente. Frustrado com líder. Frustrado com igreja. Mas eu quero te dizer nessa noite no nome de Jesus. O Senhor jamais pode te frustrar. O Senhor jamais pode te desamparar. Quando você persevera em confiança, Ele te recompensa. Quando você persevera de modo que está vivendo a vontade de Deus, você vai receber o que Ele te prometeu. Porque no verso 37, a Bíblia vai dizer: pois em breve, muito em breve, pois o que, irmãos? Em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Sabe, nós precisamos crer, sabe, irmãos, que quando der vontade de desistir, volte ao lugar onde Deus um dia falou com você pela primeira vez. Volte lá. Quando você pega o Velho Testamento, é tão maravilhoso, porque Deus, lá no livro de Josué, capítulo 8, quando eles derrotam Ai, antes de derrotar Ai, tem toda aquela situação com Acã. E aí Deus então, naquele dia, manda eles levantarem um montouro de pedras. E Ele diz assim: isso será como um memorial, para que todas as vezes que alguém passar por aqui, saibam o que Deus fez por vocês. Sabe, levante memoriais na sua vida. Quando Deus operar um milagre na sua vida, compre um negócio simples, põe lá na estante da sua casa. Aí quando você passar por alguma luta, olhe para aquele memorial. Talvez, sei, um candelabro pequenininho, põe lá. Nem sei o que você compra. Alguma coisa. Só que todas as vezes que você olhar, você vai dizer: o Deus que fez no passado é o Deus que pode fazer hoje também. Porque o Deus que eu sirvo é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Ele não muda. E se Ele fez lá, Ele pode fazer aqui também. Se Ele me deu uma promessa, essa promessa vai se cumprir. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Sabe, hoje eu quero dizer para você: não desista. Feche seus olhos e diga: eu não vou desistir. Diga: a palavra de Deus para o meu coração, ela vai se cumprir. Diga: Deus me dará espírito de confiança e de perseverança, e eu vou receber recompensa de tudo que um dia o Senhor me prometeu. Guarde isso para o seu coração. Fique de pé, por favor, no nome de Jesus. Se você pode dar um abraço à pessoa que está do seu lado, diga: eu estou com você, viu? Não desista. Fala para ele: quando você pensar em desistir, que eu seja um Eliseu na sua vida. Eu vou orar por você. Seus olhos serão abertos e você vai ver que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão do outro lado. Sabe, Deus é um Deus que já nos deu vitória, irmãos, em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós precisamos crer nessa verdade, só crer nessa verdade e declarar todos os dias: Senhor, eu não vou retroceder. Senhor, eu não vou desistir. Senhor, eu não vou olhar para trás. Mas olhe para mim. Talvez em alguns momentos você possa ter pensado em desistir. Ah, não quero saber mais de igreja, não. Vou chutar o pau da barraca, vou pôr o pé na jaca, vou viver de qualquer jeito mesmo, vou para o mundão, não quero nem saber. Talvez em alguns momentos você até fez isso mesmo.
E aí agora a voz que muitas vezes ecoa dentro de você não tem jeito. Mas eu quero te dizer que você tem um sumo sacerdote que adentrou no céu e ele te conhece. Ele sabe as suas fraquezas, ele sabe das suas dores, ele sabe dos seus medos. E quando você se aproxima diante dele, como diz no livro de Hebreus que acabamos de ler, capítulo 4, ele não te condena, ele não te acusa, mas ele tem graça e misericórdia para liberar sobre a sua vida. Para quê? Para que você não desista, para que você continue avançando no nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Queria que você orasse nessa noite no nome de Jesus. Talvez existam algumas áreas da sua vida que você está passando por tanta dificuldade, tanta luta, tanta guerra. Talvez você está pensando em desistir. Talvez você está pensando em olhar para trás, mas eu quero dizer para você nessa noite, no nome de Jesus, não desista, o Senhor está trabalhando por você, a vitória virá não muitas vezes por algo que você está fazendo, mas sim por algo que Ele está fazendo enquanto você está dormindo. Deus está estabelecendo algo sobrenatural, que não vai ter uma explicação humana, que não vai ter algo que possa justificar humanamente falando, mas a manifestação do poder de Deus trará sobre a sua vida aquilo que um dia Deus te prometeu, no nome do Senhor Jesus. Pai, nessa noite, em o nome de Jesus, queremos declarar que sobre nós há um espírito de graça, de vida, de bondade, de fidelidade. Queremos declarar que o poder do Espírito Santo, Ele nos fortalece nesta noite, para que nós possamos crer no poder da sua promessa, crer no poder da sua palavra. Que nessa noite, homens e mulheres, decidam no seu coração: eu não vou desistir, eu não vou olhar para trás, ainda que seja difícil, ainda que seja complicado, eu ficarei firme, convicto nas promessas do Senhor para a minha vida, no nome de Jesus. Hoje eu oro, Pai, repreendendo todo sentimento de fracasso, todo sentimento de derrota. Eu repreendo hoje todo sentimento de desistência no coração de cada um de nós, e que hoje nós possamos receber o espírito de ousadia, o espírito de coragem, o espírito da perseverança, o espírito da obediência, para dizermos para nós e para o mundo espiritual: nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que desistem, mas nós continuaremos na nossa jornada,